Então, a exemplo, quando você olha hoje para a alimentação da população padrão, da população de nosso dia a dia, por muitas vezes a gente consome macronutrientes em uma quantidade adequada. Às vezes a gente tem até um superávit, mas não vamos entrar dentro desse tópico por hora. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho, mas a gente tem ali, vamos dizer, os macros, né, carboidrato, proteínas, lipídios, eles estão adequados, mas há uma pobreza dentro do eixo de micronutrientes, dentro da composição de variedades de fitoquímicos e de micronutrientes que esse paciente consome. E aí, a gente precisa ter esse olhar que a alimentação ela precisa ser variada, né? Eu sempre gosto de dizer que os nossos pratos, principalmente de refeições principais, ele tem que conter cores, porque a gente vai ter uma pluralidade maior de micronutrientes e não só olhar só para macronutrientes. E também como aquele indivíduo ele está dentro do seu ambiente intestinal. Por quê? Se eu tenho um entendimento que o intestino é o órgão responsável pelo processo de absorção, se esse órgão ele está com o seu epitélio, que é a sua paredezinha, disfuncional, porque as bactérias intestinais elas não estão equilibradas, obviamente que aquela absorção ela não vai ser devida. É como se eu tivesse uma feridinha, sendo bem didática, né? Se eu tivesse uma feridinha naquela região e aquela área não conseguisse absorver devidamente. Então, por muitas vezes, eu até brinco, às vezes as pessoas utilizam suplementos de multivitamínicos de forma indiscriminada, pensando que estão fazendo bem à sua saúde, ao passo que, pelo contrário, você está promovendo, às vezes, uma sobrecarga renal por um uso inadequado de um determinado suplemento, porque é o contexto como um todo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar que, se esse paciente... Não é incomum chegar lá no consultório os pacientes que têm desbiose intestinal, que a gente tem bactérias, tanto por fora do nosso corpo quanto dentro do nosso corpo. O nosso ambiente intestinal é um dos ambientes que mais contém essas bactérias, e eu até sempre brinco com isso com os meus pacientes. Deus, ele é muito sábio, né? Ele não é bobo. Ele colocou essas bactérias ali dentro e essas bactérias têm uma função. Então, se eu tenho um desequilíbrio entre o perfil de bactérias gram-positivas e gram-negativas, as gram-negativas elas têm uma singularidade que elas liberam uma substância chamada LPS. E o intestino ele tem uma parede de muco revestindo ele, e se você perde essa proteção, você vai perder e aí a gente acaba por o LPS ter essa característica de ter também um perfil inflamatório, e as células que deveriam estar ali extremamente justapostas, elas começam a ter essa justaposição perdida e ter um processo de leaky gut, e a absorção não vai ocorrer da forma devida.